Olha só, o trabalhador que deseja se aposentar em 2024 precisa ficar atento às regras previstas na reforma da Previdência que afetam, entre outros aspectos, o aumento da idade mínima e do tempo de contribuição. Isso faz parte das regras de transição previstas na reforma da Previdência em 2019. Quem vai conversar comigo agora para tirar todas as dúvidas sobre esse assunto é o advogado previdenciário Marcos Cardoso, doutor que já está conectado aqui com a gente. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos. Estou retornando aqui para tirar algumas dúvidas a respeito das mudanças na aposentadoria em 2024. Certo. Que mudanças são essas? E essas mudanças já estão previstas há um tempo, né? Lá desde 2019. Como que funciona essa transição, hein, doutor? Isso. Essas mudanças, elas vieram porque houve a reforma da Previdência lá em 2019. Então, aquelas pessoas que começaram a contribuir com o INSS depois do ano de 2019, essas pessoas entram nas regras gerais de aposentadoria. Agora, aquelas que foram prejudicadas pela reforma da Previdência, elas entram nas regras de transição que veio para poder amenizar, né, essa questão da aposentadoria e auxiliar aquelas pessoas que estavam próximas de se aposentar. Tá certo. E essas explicações, eu queria que o senhor explicasse para a gente o seguinte: essas regras de transição, elas vão afetar as pessoas que vão dar entrada na aposentadoria em 2024 ou as pessoas que deram entrada na aposentadoria, por exemplo, em julho desse ano? Essas pessoas serão impactadas também? Como que funciona isso? As pessoas que já estão em processo? A reforma da Previdência, ela, de certa forma, trouxe prejuízo para aquelas pessoas que buscaram a aposentadoria depois de 2019, aquelas que estão em processo de aposentadoria também afeta de alguma forma, e aquelas pessoas que vão pedir também. Hoje nós temos um modelo com vários tipos de aposentadoria. Então, quando você vai se aposentar, você tem que escolher qual que é o melhor modelo. Alguns modelos trazem uma alteração, né, tanto salarial quanto da data da aposentadoria, e outros modelos te permite não ser tão prejudicado. Então, tudo depende de qual modelo que se encaixa na sua aposentadoria. Uhum. E a pessoa, a partir do ano que vem, vai ter que idade e quanto tempo de contribuição para se aposentar? Isso é importante porque quando a gente fala das mudanças na aposentadoria em 2024, são mudanças nas regras de transição. Uma que alterou bastante aí, que é aquela regra de pontos. Antes de 2019 era uma regra muito famosa, hoje em dia quase não se fala. Mas aquela regra em que soma-se a idade da pessoa e soma-se o tempo de contribuição, onde ela tem uma pontuação e essa pontuação ajuda aí a se aposentar. E lá em 2019, quando teve a reforma da Previdência, a pontuação da mulher era 86 pontos e do homem era 96. Agora, em 2024, isso vai mudar um pouco, né? Então, vai ficar da seguinte forma: 101 pontos para o homem e 91 pontos para a mulher. Então, vai trazer uma alteração elevando, ou seja, você precisa ser mais velho para se aposentar e precisa ter um tempo maior de contribuição para poder se aposentar. Agora, de forma geral, aquelas regras que tiveram lá em 2019 da reforma da Previdência continua da mesma forma, onde a mulher se aposenta com os 62 anos de idade e o homem com os 65. Uhum. E tem diferença quando a gente fala sobre classes ou profissões? Existe, por exemplo, um grupo de trabalhadores que são mais impactados do que outro? Existe, com certeza. Até porque antigamente falava-se muito sobre a aposentadoria especial, que é aquela aposentadoria daquelas pessoas que estavam em situação de insalubridade, como médicos, enfermeiros, metalúrgicos, essas pessoas que trabalhavam aí nesse lugar de insalubridade. Hoje em dia quase não se fala mais na aposentadoria especial, porque muitas vezes o valor da aposentadoria especial não é tão diferente
das aposentadorias comum, e hoje em dia tem a regra da idade também. Você precisa atingir uma idade, que é algo que não tinha antigamente. Então, com certeza, trouxe várias mudanças para aquelas pessoas, principalmente que trabalham em situação de salubridade. Tá certo. Então são pessoas que precisam ter um pouquinho mais de cuidado ali, estudar um pouquinho melhor a situação para saber o que vale a pena, né? E Exatamente. como que essa reforma da Previdência impactou outros benefícios previdenciários, como pensão, por exemplo? Teve algum impacto ou não? A reforma foi exclusivamente para o caso dos aposentados. A reforma ela traz um impacto em todos os benefícios da Previdência. Inclusive, a pensão por morte, hoje em dia, ela tem um valor proporcional, a pessoa não recebe 100% do benefício, tem um valor proporcional. Hoje em dia, alguns benefícios como a aposentadoria por invalidez, né, que antes tinha um valor maior, hoje em dia a aposentadoria por invalidez ela corresponde a um valor também proporcional. Então, todos os benefícios da Previdência, de alguma forma, tiveram esse prejuízo da reforma da Previdência no ponto de vista da população, né? E qual que é a estratégia que a pessoa que está nos acompanhando agora pensa em dar entrada no processo de aposentadoria em 2024? Que estratégia essa pessoa deve usar para saber qual que é a melhor opção ou quando é o momento certo de dar entrada nesse pedido de aposentadoria? A pessoa ela tem que se atentar a quê? Primeiro, a pessoa precisa entender que a aposentadoria especial ou outros tipos de aposentadoria, tipos de benefícios que antigamente eram benefícios assim com um salário muito alto, muito bons, nem sempre é o melhor para você. Porque antigamente, quando a gente falava assim, de aposentadoria especial, quando a gente falava de alguns benefícios da Previdência, a gente logo pensava que era um benefício com salário muito alto. E nem sempre essa é a realidade. Então é importante se preparar para poder entender um pouco qual que é o melhor modelo da sua aposentadoria. Isso você pode fazer com advogado, se for o caso. A gente consegue ter uma prévia aí dos benefícios do INSS. Você dá uma olhada lá na simulação do meu INSS, que também é um grande problema, porque ela não traz as informações de forma concreta, mas ela te dá uma visão geral de como está a sua situação na Previdência. Então, procure uma pessoa especialista que ela consegue ver o melhor modelo, consegue discutir com você o melhor modelo de aposentadoria para você não ser lesado aí na hora de requerer esse benefício. Agora, se a pessoa vai se aposentar e descobre que em algum momento, alguma parte da vida dela, o patrão não fez ali o pagamento que tem que fazer para a Previdência Social, o que essa pessoa tem que fazer? Às vezes a empresa fechou, às vezes o trabalhador ele é impactado, ele é prejudicado de alguma forma por isso? Com certeza, isso traz prejuízos, mas prejuízos que podem ser corrigidos. Algumas entidades de classe, algumas profissões, existem os sindicatos, então você pode procurar o sindicato aí para pegar alguma documentação dessa empresa. Também consegue comprovar por meio da carteira de trabalho, por meio de alguma declaração que você tem no período que você trabalhou, ou talvez também por meio de contra-cheques da época. Todos os documentos da sua época de trabalho, eles podem ser utilizados para poder comprovar algum vínculo que não tem no INSS. Mas a pessoa ali, o beneficiário, o contribuinte, ele não precisa trabalhar mais tempo para compensar aquele tempo. Isso aí já vira uma questão do INSS, da Previdência e a empresa, né? O contribuinte não é lesado nesse sentido. Exatamente. O trabalhador ele não pode ser prejudicado por uma situação em que ele não era responsável. O empregador tem essa responsabilidade de fazer o recolhimento do INSS. Então, essa responsabilidade vai ser atribuída para o INSS e para o empregador, mas você também precisa comprovar que você tinha esse vínculo empregatício. Tá bom. Agora, quando a gente fala sobre trabalhadores do setor público e do setor privado, tem diferenças também? E a reforma da Previdência estabeleceu também alguma mudança para diferença assim, entre esses dois grupos? Tem diferença desses trabalhadores, os servidores públicos aí e quem contribui com o INSS. De certa forma, cada modelo de aposentadoria hoje desse setor aí público particular, né, ou do INSS,
tem suas regras. Então, é necessário se atentar aí no seu fundo de previdência quais são as regras que se seguem. De certa forma, eles seguem uma regra parecida com a do INSS e traz alterações com a reforma da Previdência. Inclusive, dependendo do benefício que você for acumular, né, na Previdência Social e nessas outras entidades, você consegue receber só o proporcional. Então, é muito importante também conhecer as regras que são do seu fundo de garantia, e do seu fundo de previdência. Certo. E a documentação, as informações que precisam ser reunidas para a pessoa dar entrada nessa aposentadoria, ela confere onde? No site do INSS, por exemplo, tem informações lá do que a pessoa precisa para fazer esse requerimento? Quando você faz o requerimento, aparece os documentos que você deve juntar. Então, lá tem a opção da carteira de trabalho, tem a opção do PPP, né, que é aquele documento que comprova a insalubridade, que algumas pessoas têm acesso, tem a opção do documento pessoal. Então, tudo isso você consegue verificar na hora de fazer o seu requerimento lá no INSS. Tá certo. Então, que as pessoas consigam fazer isso de maneira mais tranquila, né? E, se for o caso, buscar a ajuda de um especialista também para que as coisas aconteçam da melhor forma. Às vezes, se a pessoa trabalhar mais um pouquinho, ela consegue uma remuneração melhor. Por isso que a informação é tão importante, né, doutor? Obrigado, viu? De nada, até mais. Um bom trabalho para vocês. Abraço, até mais. Bom trabalho aí também.